Como aplicar feedback e por que essa ferramenta é tão importante no desenvolvimento de pessoas e no desenvolvimento de equipes? É sobre isso que eu vou falar nesse vídeo, fica comigo. Lembrando que se você é gestor, é gestora, é empreendedor, é empreendedora, é curioso, é curiosa, esse canal é para você que quer fazer uma gestão de alta performance e principalmente tirar seus sonhos ou suas metas do papel. Feedback. Com toda certeza absoluta, uma das principais ferramentas no desenvolvimento de pessoas e de equipes, mas que também é muito desafiador aplicar um bom feedback. Um bom feedback, ele tem a capacidade, o potencial de alavancar a carreira de uma pessoa, mas também, se mal aplicado, pode destruir uma pessoa. Então eu quero aqui te entregar 6 passos importantíssimos para que você possa aplicar um bom feedback. Primeira coisa que é importante entender, passo 1, para que serve um feedback? É muito importante compreender que o feedback ele existe basicamente para 2 motivos. O primeiro deles é corrigir comportamento. Segundo, corrigir ou ajustar performance. Não se esqueça disso. Comportamento e performance. Então a grande pergunta que você deve fazer ao programar, ao organizar ou ao se preparar para aplicar um feedback é: o que você estará corrigindo? Comportamento ou performance? É lógico que também existem feedbacks positivos, apenas para reforçar ali aquela atitude ou aquele comportamento. Aí está mais para um elogio, mas eu vou falar um pouquinho mais sobre isso lá no item 2. Então, antes de você aplicar um feedback, entenda isso. O que você quer corrigir naquela pessoa? O que você quer desenvolver? É o comportamento? É o resultado? Ou é o resultado em função do comportamento? Pode também ser as duas coisas. Estabeleça muito bem qual é o objetivo daquele feedback. Um dos maiores erros que as pessoas cometem é não preparar o feedback. Nós, nos nossos programas de consultoria, nós inclusive temos ferramenta e matriz, template que nós entregamos para os líderes, para que os líderes possam efetivamente aplicar o feedback de maneira correta, ok? Para não errar. Então, a primeira dica aqui, né, ainda dentro desse conceito para que serve o feedback é utilize as ferramentas corretas, mas principalmente se prepare para o feedback. Muitas pessoas não se preparam, aplicam feedback no corredor, aplicam feedback no susto, ou pior, né, aplicam feedback de cabeça quente. Não cometa esse erro. Não existe problema ou correção de rota que seja tão urgente que não possa esperar para amanhã. Ok? Senão você está apenas descarregando ali sua raiva, suas emoções e você vai estragar tudo. Não é isso, ok? Segundo passo para você aplicar um bom feedback. Não cometa o erro, você já deve ter escutado a seguinte afirmação: corrija em particular e elogie em público. Já escutou isso? Pois bem, eu te afirmo, isso é um erro. Não cometa esse erro. Corrija em particular e elogie em particular também. Quando você faz o elogio de uma pessoa ou de um membro da sua equipe em público, você na verdade não sabe o que está acontecendo nos bastidores da performance do seu negócio. E você corre o risco de estar afirmando, elogiando uma pessoa que às vezes pode ser que nos bastidores não tenha o caráter que você acha que ela tem. E se você fizer isso, você pode gerar ciúmes e você pode gerar inclusive um ambiente contraditório e colocar a equipe contra aquela própria pessoa. Então não cometa esse erro. Pode ter certeza que você vai ganhar muito se você corrigir, mas também elogiar em particular. Ok? Terceiro passo para você aplicar um bom e excelente feedback é: não dê feedback com base naquilo que você acha, ou seja, não aplique feedback por inferência. O que é inferência? É aquilo que você acha. É porque eu acho que você... Não. Feedback só pode ser aplicado mediante fatos e dados. Fatos e dados. Aqui está o relatório, aqui está o fato, aqui está a circunstância. Tem dia, tem hora, ok? Tem data, tem início, tem fim. O teu feedback só pode ser com base em fatos e dados. Já ouviu a máxima de que contra fatos não há argumentos? Pois bem, todo feedback que é mal preparado, ele tem grande chance de dar errado. Ou melhor, dificilmente ele vai dar certo. Então, para que você possa aplicar um bom feedback, tenha em mãos dados, relatórios, ok? Fatos. Cuidado com feedbacks do tipo, alguém te disse algo e aí você vai aplicar um feedback, porque isso é muito perigoso. Então, não cometa esse erro, ok? O terceiro passo é tenha na mão fatos e dados. Tenha em mãos fatos e dados, ok? Quarto passo para você aplicar um bom feedback
é utilizar uma técnica muito conhecida chamada de a técnica do sanduíche. A estrutura do seu feedback precisa ser constituída como se fosse um sanduíche. Como que um sanduíche é construído? Pão, ou seja, macio, recheio, e depois ele termina com pão, macio de novo. Tem alguns teóricos que acreditam que essa técnica não é assim muito bacana. Eu contesto veementemente, porque muitas vezes as pessoas contestam porque elas não conhecem ou não aplicaram da maneira correta. Então vamos lá. Vai aplicar um feedback? Comece com o pão. Como é que é o pão? Macio. Então comece a conversa de maneira mais tranquila, dizendo e principalmente reforçando para a pessoa o porquê que ela está ali. Algo do tipo, olha, eu te chamei para uma conversa, mas antes de mais nada eu quero dizer que os teus talentos, a tua competência, aquilo que você já mostrou, reforça que você é a pessoa certa para o que a gente quer aqui na empresa. Você não está elogiando, você está reforçando aquilo que a pessoa tem de bom. Ou seja, você já está deixando claro que você acredita nela. Ok? E também quando você começa a conversa dessa forma, a pessoa de certa forma, ela já se abre e fica mais receptiva. Não cometa o erro de usar a palavra mas. Por exemplo, olha, eu te chamei aqui para uma conversa, antes de mais nada eu quero reforçar que você tem pontos fortes, os teus talentos, os seus dons, a tua competência serve para a nossa empresa, mas, e quando você fala mas, você coloca uma tampa e anula tudo aquilo que você já falou. Não faça isso. Então já entra direto, olha, seus pontos fortes, suas competências, e o motivo da nossa conversa é tratar sobre este fato aqui, que no meu entendimento pode estar atrapalhando muito a sua performance. E aí você apresenta os fatos e dados. Então perceba que você saiu do macio e entrou no recheio. E ali você apresenta fatos e dados mesmo. Este fato, este fato, este fato, este dado, ok? Antes de você dar o teu veredito, não cometa um outro erro. Muitas pessoas cometem esse erro, já entram dando a solução. Não dê a solução, porque a pessoa, ela tem que entender qual é a rota que ela vai ter que construir para mudar aquela performance. Se você já entregar direto a solução, a responsabilidade pela mudança e por aquele resultado é sua e não dela. Então apresente os fatos e dados, vire para a pessoa e pergunte: o que você acha de tudo isso? Eu quero te ouvir. E ó, zipa sua boca e escute. Olha como que o silêncio incomoda. Espere alguns segundos para você perceber. A pessoa, ela vai na hora se sentir incomodada, mas ela vai ter que falar. E aí você escuta a versão dela. Pode ser que ela não concorde, pode ser que ela conteste os dados, mas pode ser que ela de repente vire para você e fale assim: pois é, eu realmente concordo. E às vezes a pessoa já vai virar para você e dizer: ó, inclusive eu preciso de ajuda. Então o objetivo do sanduíche é você preparar a pessoa, apresentar os fatos e dados. Logo na sequência, depois que ela contestou, ou ponderou, ou concordou, você tem que montar um plano de ação. E o grande objetivo de um feedback é construir um plano de ação. Não existe feedback sem plano de ação. Feedback sem plano de ação é mera devolutiva, não serve para nada. Então você tem que ali atuar como um líder, como um coach daquela pessoa, ajudando ela a construir um programa de desenvolvimento individual, um PDI, ou um passo a passo, ou realmente um programa de evolução. Ajude essa pessoa a pensar numa matriz simples: o que fazer, como fazer, que ferramenta utilizar, quem te ajuda e até quando. Você lembra lá dos 5Ws, 2Hs, aquela ferramenta antiga de administração, mas que serve para você determinar o que, como, quem, quando, por quê? Não precisa nem ser uma matriz tão grande assim. Você pode colocar ali o que fazer, como fazer, que ferramenta utilizar, se precisa de ajuda e até quando ela vai executar. Simples, escreva ali numa folha de papel ou leve, né? Coloque isso já digitalizado ali, traga ali como uma ferramenta. Existem programas, existem software hoje para fazer gestão de feedback, ok? Mas tão importante quanto ter uma ferramenta é saber aplicar esse feedback. Desenvolveu esse plano de ação, aí você tem que fechar o sanduíche com outro pão, ok? Realmente, montou um plano de ação consistente que você sabe e tem certeza que vai ajudar aquela pessoa a sair do ponto A e ponto B, um plano de ação este que você não ditou o que a pessoa deve fazer, mas ajudou ela a chegar a essa conclusão, agora é a hora do pão. Termine macio. Olha, eu tenho certeza que você vai conseguir executar isso, eu estou à sua disposição, se você precisar de ajuda, conte comigo. Tudo bem? Alguma dúvida? Então terminou macio, ok? E por último, se coloque à disposição da pessoa e marque uma nova data para fazer a devolutiva desse feedback. Muitos líderes cometem esse erro. Aplicam o feedback, montam um plano de ação e aí depois abandonam o sujeito que recebeu o feedback e nunca mais faz uma devolutiva. Estabeleça ali já, no final da conversa, uma data para o próximo encontro.
Pessoal, é lógico que aqui eu estou pincelando as principais etapas de um bom feedback, selecionando aqui 6 principais etapas, só que dentro de um programa de desenvolvimento de líderes que nós utilizamos dentro dos nossos programas de consultoria, a gente estrutura isso aqui com mais etapas e também entregando ferramentas, inclusive fazendo a gestão por meio de um software, ok? Mas eu tenho certeza que essas dicas aqui podem ajudar muito você a aplicar feedbacks e a desenvolver a sua equipe. Ok? Se este conteúdo te ajudou de alguma forma, te provocou insights e provocou aí pensamentos críticos acerca da sua gestão, da sua liderança, não se esqueça de se inscrever e compartilhar esse conteúdo e também ativar ali as notificações para que você não perca os próximos conteúdos. Semana que vem tem conteúdo novo aqui no canal.